Mateus capítulo de número 5, verso 1, vamos ler alguns versículos. Glória a Deus, glória a Deus. Muitas pessoas assistindo pela internet, fico muito feliz com isso. Que bom. Vamos meditar na palavra de Deus, que é tão poderosa, tão linda, tão maravilhosa. Mateus capítulo de número 5, verso 1, nós vamos ler. E Jesus, vendo a multidão, subiu a um monte e, assentando-se, aproximaram-se dele os seus discípulos. E, abrindo a sua boca, os ensinava, dizendo: Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Queridos irmãos, o Sermão da Montanha, eu vos confesso que quando o Senhor deu o sim, o aval para eu ministrar sobre o Sermão da Montanha, ou melhor, corrijo, a ministrar uma mensagem séria, irmão Fernando, eu confesso que eu submeti o meu intelecto ao senhorio de Cristo. E eu disse: Senhor, então o Senhor aprovou eu pregar em sério, eu quero que o Senhor me dê um tema, eu quero pregar algo que vem do teu coração. Eu confesso para os irmãos que pelo fato de eu ser um pouco sistemático, eu sou um pouco organizado demais, todas as mensagens que eu preguei desde o primeiro dia, que foi no dia 7 de dezembro de 2015, no bairro Novo Horizonte, todas as mensagens eu tenho anotadas e guardadas, todas. Eu posso dizer para você que devem ser milhares de mensagens, milhares de mensagens, poucas repetidas, porque eu não gosto de repetir mensagem. Agora, aqueles dias eu olhei uma pasta do meu computador, uma pasta tinha quase 370 mensagens que eu já preguei aqui na igreja, nesses 8 anos, só aqui na igreja. E eu disse: Deus, eu tenho tanto, fora as apostilas, fora os estudos, fora... Você tem uma ideia, todo o material da célula sou eu que elaboro. Todo o material da célula sou eu que elaboro. Eu disse: Deus, eu tenho tanto para falar, Jesus, que vai ser uma benção. Aí Jesus me deu um tema, Sermão da Montanha, um assunto que eu nunca preguei. Eu disse: o senhor está de brincadeira. O senhor quer que eu cate as pepitas novas? O senhor quer que eu desça as profundezas e pegue as pérolas que eu ainda não peguei? Eu disse: mas isso é bom. E isso gerou expectativa, porque Deus tem algo novo. O vinho novo só pode ser derramado sobre odres novos. E eu creio no avivamento do vinho novo, porque o Senhor vai nos transformar em odres novos. Pastor, eu não entendo essa linguagem. O que é isso, pastor? Isso aí é muito simples. A Bíblia diz que Jesus ensinando falava: vocês querem um ensino novo, uma unção nova, vocês querem viver algo novo, mas se a estrutura, o odre era uma bolsa de couro que acondicionava o vinho. Se ela fosse muito velha, quem já viu o couro velho, ele resseca, ele começa a rachar, ter fissuras. E o vinho, quando é novo, na antiga, o Yosh, Tirosh e Yain, são duas linguagens para vinho na Bíblia. O vinho novo, ele não fermentou, então quando ele passar pelo processo de fermentação, aquela bolsa ela vai explodir, se perde a bolsa e o vinho. Então bolsa velha não pode levar vinho, só suco. E Jesus diz: mas vocês querem o vinho novo, vocês querem algo do céu, então tem que ter odre novo. Eu creio que vem vinho novo nesses dias para nós. Eu creio que vem algo fresco, um fogo novo, uma unção renovada do Espírito da vida para dentro dessa igreja, para dentro da sua casa, para dentro dos nossos corações, das nossas mentalidades. Por isso o Senhor nos deu um tema novo. O Sermão da Montanha, irmãos,
Não é pelo fato de eu nunca ter pregado ele que ele não é importante. Isso me chamou a atenção e me corrigiu, porque eu pensei, poxa, eu prego a Bíblia há quase 20 anos. E eu poucas vezes falei, e quando falei tão pouco, tão esparso, sobre o Sermão da Montanha. Eu digo, eu devia ter dado mais atenção ao Sermão da Montanha. Para os senhores terem uma ideia, o Sermão da Montanha é considerado até hoje o maior sermão de todos os tempos. O sermão de Jonathan Edwards sobre pecadores nas mãos de um Deus irado é bom. O sermão de Paulo em Atenas é um bom sermão. Os sermões de David Leonardo, que lindos, são maravilhosos. Os grandes pentecostais do meu tempo pregaram bons sermões, nenhum deles chega aos pés do Sermão da Montanha. O Sermão da Montanha, nem Agostinho de Hipona, nem Lutero, nem Wesley, nem Finney, ninguém jamais pregou um sermão tão poderoso quanto o Sermão da Montanha. O sermão chamado da montanha, o sermão chamado Sermão do Monte, o sermão chamado Sermão das Bem-aventuranças ou das Beatitudes. Alguns teólogos ousam dizer que o Sermão da Montanha é o código moral do reino de Deus. Tudo que Jesus vai falar agora no Sermão da Montanha está intrinsecamente relacionado ao reino espiritual do Messias. Esse reino que você ouve hoje está na moda, as pessoas pregarem, nós somos do reino, temos visões do reino, e eu lhes asseguro, pelo pouco que tenho ouvido, poucas pessoas sabem o que estão falando. Está na moda, como uma vez era na moda ter sapato de fogo, canela de fogo, e giro do fogo, e tudo era do fogo, era uma moda, e as pessoas falavam sem entender. Eu lembro-me da pergunta de Filipe ao eunuco etíope, quando lhe disse: entendes o que lê? Entendes o que lê? Talvez se eu perguntasse para os senhores aqui, quem já leu o Sermão da Montanha? Levante a mão. Todos levantariam, porque ele está no início de Mateus 5, 6 e 7. Então, obrigatoriamente, se você já leu Mateus, ou o Novo Testamento, ou se já leu a Bíblia inteira, mas a maioria lê pelo menos os evangelhos, então pronto, você já leu o Sermão da Montanha. Essa pergunta é fácil de responder. Agora eu lhe pergunto, você entendeu o Sermão da Montanha? Se eu lhe perguntasse se você pode subir aqui e me explicar o Sermão da Montanha, o que representa e o que isso quer dizer para nós de cunho prático, o que isso muda na minha vida, talvez poucos de nós saberiam responder essa pergunta, porque infelizmente se dá pouca atenção dentro das igrejas do século 21 ao Sermão da Montanha. Posso dizer por quê? Porque pregar o Sermão da Montanha não empolga, pregar o Sermão da Montanha não arranca gritos de aleluia. Talvez seja o fato de vocês estarem em silêncio, estão me ouvindo e degustando. Pregar o Sermão da Montanha não fará nós ter um culto de fogo, mas eu lhe asseguro, pregar o Sermão da Montanha lhe trará clareza e entendimento sobre o reino espiritual de Deus, lhe trará entendimento de como funciona, como se articula, como se movimenta o reino do Messias, ao qual nós declaramos tão enfaticamente que pertencemos. Somos do reino, embaixadores do reino. Ide e pregai o reino. Que reino? Esse reino. A Bíblia diz: e Jesus, vendo a multidão, subiu ao monte e assentou-se, e aproximaram-se dele os discípulos, e ele começou a ensiná-los dizendo... Hoje eu não vou entrar no Sermão da Montanha propriamente dito, farei isso nas próximas semanas. Hoje eu quero falar para você algumas coisas introdutórias. Você quer ver a importância do Sermão da Montanha? É só você começar a olhar os detalhes da Bíblia. Você trouxe a Bíblia aí? Trouxe uma caneta, um caderno, alguma coisa? Você vai anotar algumas coisas, talvez hoje. Porque quando Jesus começa ali o versículo de número 1 do capítulo 5, ele diz: e vendo Jesus a multidão. Deixa eu dizer algo para você. Multidão na Bíblia geralmente é 15 mil pessoas. Geralmente multidão na Bíblia é milhares e milhares de pessoas. E acho interessante que Jesus agora, ele toma uma atitude. Grave isso, tudo em Jesus é profético. Tudo em Jesus é profético. Veja bem, Jesus não deu um passo, um movimento, Jesus não teve uma interação, uma comunicação, não teve um diálogo que não fosse profético. Pastor, como assim?
Ele era o cumpridor das profecias. Você pode ver, ele nasceu num lugar onde alguém tinha profetizado. Ele foi batizado num lugar onde alguém tinha profetizado. Ele se criou numa cidade onde alguém tinha profetizado. Ele opera milagres que Isaías 61 tinha profetizado. E volta e meia Jesus está dizendo, Alexandre, para que se cumprisse as Escrituras. Para que se cumprisse as Escrituras. Para que se cumprisse as Escrituras. Ele era a profecia se cumprindo entre nós. Um menino nasceu. Ó tu Belém Efrata. E assim foi indo. Aquele que beija e põe a mão é o filho da perdição. E assim, profecia após profecia vai se cumprindo. Então Jesus é o profeta maior. Moisés um dia teve um deslumbre disso e disse ao povo: um dia Deus levantará entre vós um profeta maior do que eu, Jesus de Nazaré. Elias bate continência para ele naquela grande transfiguração. João Batista, o maior profeta nascido de mulher. Quem falou isso foi Jesus. Disse assim: eu não sou digno de desatar as sandálias do pé dele. Eu não sou digno. Esse Cristo, cumpridor de profecias, é a profecia viva. Cada atitude que ele tem, veja bem, eu vou tentar dar um exemplo para você. Ele entrar em Jerusalém, num jumentinho, não é, irmão, porque não tinha outro veículo. Podia ter de cavalo, de égua, de jegue. Ele foi no jumentinho que ninguém tinha montado. Por quê? Era um ato profético. Entenda nisso. Você vai entender onde eu vou chegar. O fato dele ir a Samaria e a mulher está pegando água. A água é algo físico. Ele diz: eu tenho outra água. Depois, na festa das águas, ele diz: eu sou a água. Quem me entende? Ele é a profecia viva. Sabe o que eu entendo? Jesus, ele está prestes a dizer algo tão poderoso, tão revolucionário, que homem nenhum disse, que ele está diante da multidão. Só que a Bíblia diz: e subiu ao monte. Ele está dizendo assim: o que eu vou falar agora não é da terra. O que eu estou prestes a pronunciar daqui para frente, irmão, não veio de homens, de ciência, de intelecto, de faculdade, não vem de fariseu, saduceu, não vem de uma filosofia greco-romana. O que eu estou prestes a dizer agora, eu tenho que subir no monte, porque o que eu vou falar agora vem do céu, vem de cima. Por isso eu vou subir aqui, para que vocês entendam que eu estou declarando em alto e bom tom uma profecia. O que eu falo agora é o código do reino de Deus. Então ele sobe no monte, e os discípulos agora estão num outro plano. Pega isso no teu espírito. Até antes de Mateus 5, estavam todos na horizontal. Agora Jesus está no plano superior, em cima do monte. E os discípulos na planície. Dá-nos a entender que é inacessível. Dá-nos a entender que é inalcançável. Dá-nos a entender, e alguns por muito tempo fizeram isso, tornaram a religião, me desculpe, é religião mesmo, porque o que fizeram não era do reino. Tornaram a religião do Cristo inalcançável. Colocaram figuras de autoridade com vestidos e estolas sacerdotais, transmitindo uma santidade que nós, meros mortais, jamais alcançaríamos. Traziam ao púlpito um discurso efusivo e convincente de algo que na verdade você saía triste do culto, que jamais você, pecador como eu, conseguiria ser tão santo quanto aquele homem que estava sobre um monte. Mas o meu Cristo não. O nosso Jesus, ele sobe na montanha dizendo: o que eu vos trago é do céu. Mas logo na sequência, bota para mim o versículo 1 de Mateus 5. Ele nos dá outra palavra profética. E vendo Jesus, a multidão subiu ao monte. Ele diz: o que eu vou falar agora é de cima. Eu vou subir para pronunciar algo que a terra não conhece, mas eu quero deixar acessível para vocês. Por isso eu vou me assentar entre vocês. Eu subo no monte, mas eu me assento para pregar. E Jesus prega sentado, dizendo
é do céu, mas está acessível aos homens. Por isso talvez a cruz seja o símbolo máximo daquilo que toca o céu e toca também a terra, dizendo: eu sou o mediador de um novo caminho. O céu era inalcançável, mas agora por meio de mim eu subo, mas sento, eu me elevo, mas eu deixo acessível para você. Ele subiu, mas sentou. Esse é o Cristo, Márcia. Ele ora, ele busca, ele é santo, ele é um homem de Deus, ele está em cima, mas ele senta. E a Bíblia diz: e se aproximaram os discípulos. Até pouco tempo atrás nós tínhamos homens que não sentavam. Eles estavam tão grandes em cima de um monte onde todos os viam, e tinham que manter um status moral, social e ético. E diziam coisas que deixavam nós como igreja pensando: quando que eu vou ser igual a ele? Quantas não foram as vezes em que eu olhava para alguns homens e dizia com frustração: eu nunca poderei ser como ele? Porque na minha convicção, eu me lembro bem quando eu vi Benny Hinn ao vivo a primeira vez, eu disse: esse homem não é um homem, isso é um anjo. Porque a transparência que dava era de que esse homem não pecava, não ia ao banheiro, esse homem não falhava, esse homem não... 2 anos depois ele se divorciou da esposa. Não, Cristo não veio mostrar para nós uma transcendência inalcançável, um sobrenatural inatingível, uma espiritualidade, uau, que coisa espiritual. Sabe o que ele veio dizer no Sermão da Montanha? O que eu vou pregar agora é do céu, é do reino. Não é desse plano, não é dessa terra, mas escute, está alcançável, está ao alcance de todos que quiserem. Todos vocês pecadores, mortais, falhos, ei, está acessível. Se aproximem e sentem comigo, se aproximem aos meus pés e eu vos ensinarei. E abrindo a boca os ensinava. Jesus quer ensinar. Jesus não foi só pregar, Jesus não foi só vociferar coisas para impressionar com um discurso, uau, demagogo, espiritual. Porque tem gente, irmão, que fala coisas que você nem entende, nem consegue compreender. Eu convivi com homens que diziam que jejuavam, nem é bom falar, e eu dizia assim: Deus, eu nunca vou conseguir ser igual a ele. Transmitia uma santidade, pastor David, tão grande, e depois eu ficava sabendo que em Israel, na Terra Santa, quase se divorciou da mulher, quase se pegaram no soco em Israel, alguns homens do estado, mas transmitiam uma santidade inalcançável. Alguns homens diziam assim: a igreja não precisa de entretenimento, a igreja não precisa de entretenimento, precisa da glória de Deus. Só que esses mesmos homens saem dos cultos e vão jantar todo dia, como se jantar fora com os amigos não fosse entretenimento. Usavam dos artifícios espirituais para manipular e gerar escravos espirituais e não filhos. Manipulavam as informações, proibiam coisas que a Bíblia não proibiu e se equiparam aos fariseus, porque a Bíblia diz que os fariseus impunham sobre os homens fardos e pesos que eles não conseguem carregar. Um grande líder dessa nação proibia as mulheres de depilar as pernas. Seus filhos vivem na praia surfando. Grandes líderes dessa nação proibiam seus membros de fazer coisas que nas escondidas eles faziam e piores. Evangelho da hipocrisia, evangelho de uma falsidade sem tamanho. Mas eu vos trago uma boa nova: está caindo o evangelho da religião, porque tem chegado o reino de Deus, o reino acessível para homens falhos como eu e você, que já pensaram em desistir muitas vezes, que parais de marracaiaçai, que penso em largar, que eu vou lá pro meu tio e eu ando de carrinho de lomba, eu jogo bola, eu brinco com meu filho, eu jogo videogame, e eu chego aqui e sou homem de Deus. Sim, Senhor, porque eu estou no monte, mas estou sentado, eu estou no monte, mas estou sentado, é acessível, pastor Lucas. Alguém aqueles dias se impressionou Aqueles dias se impressionou com a minha esposa. Ela pegou meu carro, o carro dela, não é meu, que vergonha, não é meu, é dela, é nosso. E foram fazer algo em nome da igreja, fazer alguma coisa.
E ela deu carona para algumas irmãs. Quando ela ligou o som do carro, certamente as irmãs esperavam que estava tocando Cassiano e o Reteté. Sabe o que estava tocando? Um reggaeton. E a letra falava o quê? De Jesus, da Bíblia, do reino de Deus. E a pessoa ficou horrorizada. Pastora, a senhora escuta reggaeton? Escuto. Pastor, o senhor vai para a praia? O senhor não vai? O senhor não vai não? Pastora, aqueles dias eu vi uma foto sua com um skate, com seu filho. E qual é o problema? Você não anda de bicicleta? Nós pegamos coisas, dizemos que são carnais, e outras dizemos que são espirituais. E na verdade, espiritualidade é os olhos que veem. Se andar de bicicleta não é pecado, porque andar de skate é. Se o que muda é o instrumento, o esporte é o mesmo. Meu Deus, como nós precisamos de um batismo de entendimento, como nós precisamos rejeitar a religiosidade. Agora essa semana eu vi no Instagram um pastor que estava com uma moto, uma grande, e ele é um grande pastor reformado, um barbudo, cabelos brancos, um grande homem. E aí ele já botou a foto dele na moto, todo de couro, todo de botina de couro. Yeah! E alguém perguntou, pastor, é o senhor? Aí ele já botou na descrição do texto assim: antes que me perguntem, sou eu, sim senhor, esta é minha esposa, esta é minha moto, eu ando de moto e gosto de adrenalina e sou homem de Deus e ninguém tem nada a ver com isso. Gente de Deus, amiga santa de Israel. Tem gente sinceramente que acha que o pastor é um anjo que quando sai daqui simplesmente volta para uma nuvem e espera chegar ao próximo culto. Deixa eu tomar uma água agora. Vire para dois irmãos e diga assim: para de graça. Vocês dão risada, tem gente que acha que se divertir é pecado. Eu me converti há 20 anos atrás, eu entrava dentro da igreja, senhoras que tinham 30, parecia ter 60. Aprisionadas por um sistema religioso. Aprisionadas por um sistema, eu não vou dizer que é maligno, mas de Deus também não é, é de homens. Atribuindo santidade a coisas que a Bíblia não atribui. Atribuindo espiritualidade a roupas e usos e costumes, sendo que espiritualidade está relacionada a caráter e vida com Deus. Me desculpem os senhores, talvez Todd White com seus brincos e cabelos compridos, pregando para 4.000 pessoas de bermuda e chinelo de dedo, seja o homem mais espiritual que já pisou a terra. Quem pode balançar isso numa balança? Quem pode dizer quem é e quem não é? Você me julga pela roupa? E se eu viesse aqui pregar a mesma mensagem de bermuda e havaianas? Muda para você que tem padrões, para Deus não muda nada. Nada! Você acha que eu venho aqui impressionar com um tecladinho no fundo e uma roupinha santa? Ei, meus irmãos, talvez se Jesus chegasse hoje na terra, muitos dos senhores que me assistem rejeitariam Ele. Desmistifique o reino de Deus. Tira as bitolas da religiosidade. Se divertir não é pecado. Ontem nós estávamos num casamento, nos divertimos, se alegramos, celebramos, ninguém pecou, não havia imoralidade, não havia perversão, havia pureza. Mas para alguns, a igreja não precisa de entretenimento. Um pouquinho mais baixo o teclado. Esses que afirmam isso, olham um bom jogo de futebol, jantam com suas esposas fora, gostam de ir para a casa dos irmãos tomar chimarrão, como se isso não fosse entretenimento, Caleb. Que estrago a religião dos homens fez no reino de Deus. Que estrago os sistemas hipócritas e carnais fizeram no reino de Deus, para esconder muitas vezes pecados, para esconder muitas vezes fraquezas, para esconder muitas vezes debilidades de caráter. Sabe por que eu posso ser tão autêntico? Sabe por que eu posso botar nos grupos da igreja uma foto da minha esposa de pijama, fazendo um culto caseiro? Porque eu não tenho vergonha de ser quem eu sou. A minha vida é um livro aberto. Se você me amar, me amou. Se não me amar, não me amou. Pronto, amém, tá bom assim. Eu amo você de qualquer jeito. E tem gente chata aí no meio do povo, mas eu amo.
eu tenho que amar. Jesus disse, eu não amo por escolha, eu amo por obediência. Irmão, essa série de mensagens vai ser uma explosão na sua mente. Se você não tem coragem, não venha mais. Você nunca mais vai pensar igual. É sério, é sério. Vai explodir uma bomba dentro da sua mente. Você vai começar a ver Deus diferente, o reino de Deus diferente, as coisas diferentes. O exemplo máximo disso que eu vos prego, esse primeiro ponto, é quando um grupo de crianças sai correndo no meio de um dos maiores sermões de Jesus, um culto pentecostal, um culto de fogo. Jesus está, e as crianças saem correndo, e os discípulos, como bons diáconos, pastor Lucas, e eu vou explicar isso, para ninguém me interpretar mal, saem correndo e agarram as crianças dizendo, o mestre está pregando. Criancinha, Jesus diz assim, deixai vir a mim os pequeninos, porque de tais é o reino dos... Agora, pastor, então quer dizer que as crianças podem correr aqui dentro da igreja? Não, eu não estou vaticinando desorganização, eu estou dando um exemplo de como Cristo era acessível. Nos outros cultos você não vai ver criança correndo, aquilo ali foi algo profético. Eu disse, Cristo é profeta, tudo que Cristo faz é profético, e Cristo está dizendo, se crianças podem se achegar a mim, ei galera, tem de bom ânimo, o reino é para nós, gente, estamos juntos, como diz a galera agora, né, é para nós, mano. Os manos também têm acesso ao reino, os senhores que ainda se curvam perante as donzelas e se levantam quando alguém de importância chega na sala, também têm acesso ao reino. Os que gostam de um bom vaneirão têm acesso ao reino. Os que gostam de um bom rock também têm acesso ao reino. Os que são da região da missão e gostam de uma paleta de ovelha bem gordurosa têm acesso ao reino. Mas os que são diet, light, veganos também têm acesso ao reino. Escute, tudo que eu falar aqui é padrão humano. O reino é para todos, está acessível para todos. Ele se abaixa. Talvez essa seja a representação de Gênesis 28:12. Gênesis 28:12, Jacó dobra a cabeça em cima de uma pedra e ele tem uma visão. Ele tem a visão da figura tipológica de uma escada. Preste atenção, uma escada. Os pés da escada davam na frente de Jacó, pastor David. Só que o topo da escada ele não via. Estava tocando o céu. Daqui a pouco ele começa a ver anjos de Deus subindo e descendo. Ele está dizendo, gente, o céu está aberto, está tocando a terra. O sobrenatural agora não é mais exclusividade de Deus e dos anjos. Os homens também podem acessar o mundo espiritual. Homens falhos e pecadores podem acessar um conteúdo que outrora era exclusivo, talvez só do sumo sacerdote, mas Cristo vem e o véu se rasgou. Meros pecadores cheios de falha e defeitos, como eu e você, podem dobrar o joelho e ter acesso a essa escada, porque Cristo subiu, mas se sentou. E disse em João 14, eu sou o caminho. Para onde? Para o Pai. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Jesus está dizendo, por meio de mim, em mim, comigo, vocês podem acessar as grandezas, as preciosidades, os mistérios do reino de Deus, mesmo vocês não tendo, não merecendo. E aí que entra o X da religiosidade. Falava sobre o batismo com o Espírito Santo e dizia, quanto tempo eu busquei o Espírito Santo para merecer, e eu me sacrificava em jejum e oração a ponto de comprometer a minha saúde, porque eu estudava e trabalhava das 7 da manhã às 11 da noite, e eu jejuava dias inteiros, e dizia, Deus, eu estou buscando o batismo. Eu quase dizia assim, Deus, o Senhor não está vendo que eu estou merecendo o batismo? O Senhor não está vendo que eu estou jejuando 3 vezes por semana, 24 horas, eu oro 4 horas por dia, Senhor, eu não estou dormindo mais, Jesus, eu quase bato a moto, dormindo na moto, que eu não durmo mais, Senhor, eu quero o batismo. Até o dia que eu entendi que o Espírito Santo não é para quem merece, é para quem precisa. Quem merece pode ficar sem Ele, porque Ele já é bom demais. Quantas vezes foram que eu achava que eu não recebia o Espírito Santo porque eu era muito pecador, porque a religião tinha metido coisas na minha cabeça, sendo que Jesus disse que na verdade Ele, o Espírito, Deus Pai, o reino veio para os doentes, os sãos não precisam de cura. Jesus não disse para nós receber o Espírito Santo quando nós fôssemos o santo grau da conspiração romana.
Jesus não disse que receberíamos o Espírito Santo quando fôssemos vices-papas, ou sumos sacerdotes, clérigos de uma instituição religiosa. Ele disse: vocês, sendo maus, sabem dar boas dádivas aos seus filhos, eu vos darei o Espírito quando pedirem. E você pede o Consolador porque você precisa de consolo. Quem não precisa de consolo não precisa dele. Jesus é acessível, crente.